Nunca vou esquecer a sensação daquele elevador subindo devagar, como se o tempo estivesse querendo me testar. Eu apertava com força a alça da bolsa, repetindo mentalmente o nome do meu chefe e o setor onde eu deveria me apresentar. O coração batia mais forte a cada andar, e uma mistura de empolgação e medo tomava conta de mim. Eu tinha lutado tanto por aquela vaga, competido com dezenas de candidatos, e agora estava ali. Sabia que não seria fácil, mas não imaginava o quanto. O elevador parou com um leve solavanco, e ao abrir, revelou o corredor branco e frio do 12º andar. Meu estágio começava naquele instante. O ambiente do escritório era silencioso, quebrado apenas pelo som de teclas sendo pressionadas e telefones tocando brevemente. As pessoas pareciam ocupadas demais para notar minha presença. Um homem de óculos passou por mim apressado, e uma moça ao fundo me lançou um olhar curioso. Ninguém sorriu. Fui até a recepção do setor, onde uma secretária simpática, chamada Beatriz, me cumprimentou com um sorriso cansado. Ela ligou para meu supervisor e, em minutos, fui levada até uma sala envidraçada onde ele me esperava. Era um homem de meia idade, olhar desconfiado e expressão entediada. Olhou-me de cima a baixo e disse: "Ah, você é a estagiária." Ele não parecia empolgado com minha chegada. Falou rápido, apontou para uma mesa no canto do escritório e disse que, por hora, eu ficaria ali. "Vai observando, depois te passo umas coisinhas fáceis para ir treinando." Seu tom era de quem queria apenas se livrar da obrigação. Enquanto eu me instalava, tentei sorrir para os colegas ao redor, mas poucos retribuíam. Ouvi alguém cochichar algo sobre a novata, seguido de uma risadinha abafada. Fingi não ouvir, respirei fundo e abri meu caderno, decidida a não deixar que aquilo me abalasse logo de início. Eu não tinha vindo até ali para ser invisível. As horas passaram devagar naquele primeiro dia. Recebi algumas instruções básicas, assisti a reuniões nas quais ninguém sequer me dirigiu a palavra, e tentei absorver tudo o que podia. Tomei café frio na copa enquanto fingia não notar os olhares de julgamento. Notei que a equipe era formada quase inteiramente por homens, e percebi como meu espaço ali parecia ainda mais apertado por isso. Cada movimento meu parecia observado, cada erro anotado. Ainda assim, eu mantinha o sorriso, anotava tudo e fazia perguntas discretas, tentando demonstrar interesse sem parecer insistente. Era um jogo delicado. Durante o almoço, sentei-me sozinha no refeitório. Observava os grupos se formando, conversas animadas pipocando aqui e ali, mas ninguém me chamou. Peguei meu celular e fingi estar ocupada com alguma mensagem importante, mesmo sabendo que ninguém havia escrito. A comida parecia sem gosto. Pensei em ligar para minha mãe, contar como estava sendo meu primeiro dia, mas sabia que ela se preocuparia, então deixei para lá. Prometi a mim mesma que, no dia seguinte, tentaria me aproximar de alguém, iniciar uma conversa, mostrar que eu não era só a estagiária. Eu tinha voz. No fim do expediente, meu chefe me chamou para uma conversa rápida. Disse que não esperava muito de estagiários, que o importante é não atrapalhar. Repetiu que eu devia observar e aprender, mas sem se meter demais. Agradeci educadamente, mas por dentro algo se remexia. Eu queria mais do que isso. Não tinha estudado tanto, passado tantas noites em claro, para ser tratada como um peso morto. Saí da sala com passos firmes, mesmo que por dentro eu me sentisse pequena. O céu do fim da tarde estava cinza, como se refletisse exatamente o que eu sentia. No ônibus de volta para casa, olhei meu reflexo na janela. Cansada, mas determinada. Revi mentalmente cada detalhe do dia, cada expressão que vi, cada palavra que ouvi. Havia um nó na garganta, uma mistura de frustração e esperança. Pensei em desistir, mas algo dentro de mim dizia que eu não podia. Que eu precisava provar, primeiro para mim, depois para eles, que eu era capaz. Que aquele lugar não ia me engolir. Ser estagiária não era um rótulo, era uma fase. E toda fase passa, principalmente quando se tem coragem para atravessá-la. No segundo dia, cheguei mais cedo do que todos, determinada a fazer diferente. Preparei meu espaço, revisei algumas anotações e esperei o escritório começar a se encher. Quando os primeiros colegas chegaram, forcei um sorriso e cumprimentei a todos. Alguns responderam de forma educada, outros apenas assentiram com a cabeça. O silêncio entre as mesas era interrompido de vez em quando por risadas abafadas e conversas entre os mais próximos. Eu observava tudo com atenção,
tentando entender as dinâmicas, os pequenos grupos, quem liderava quem. Foi quando ouvi pela primeira vez: ela tá querendo mostrar serviço demais, né? Fingi não ter ouvido, mas o comentário ficou martelando na minha cabeça o resto do dia. Era como se cada gesto meu fosse interpretado como exagero ou pretensão. Quando eu fazia uma pergunta mais técnica, alguém suspirava. Quando tentava mostrar algo que tinha pesquisado, ouvi risadinhas do lado oposto da sala. A sensação era de andar num campo minado, onde qualquer movimento poderia virar piada. Comecei a perceber que meu chefe, sempre que me via, soltava comentários como: calma, estagiária, ninguém vai te dar um prêmio por isso, ou você ainda vai aprender que aqui a gente sobrevive, não impressiona. Durante as reuniões, minha presença parecia um detalhe irrelevante. Mesmo sentada à mesa, ninguém me dirigia perguntas. Meu chefe gostava de fazer piadinhas do tipo: ela tá aí só anotando para decorar o ambiente. Alguns colegas riam, outros olhavam constrangidos. Era um desprezo velado, mas constante. Eu me perguntava se seria diferente se eu fosse um rapaz. Se me viriam com mais respeito, se considerariam minha opinião. Não era só ser estagiária, era ser mulher, jovem, e estar tentando ocupar um espaço que parecia já ter donos. Doía mais do que eu queria admitir. Na Copa, certa manhã, tentei puxar assunto com duas funcionárias que pareciam mais acessíveis. Falei sobre um curso que estava fazendo e perguntei como tinham começado na empresa. Elas me ouviram com atenção, sorriram e disseram que as coisas melhoram com o tempo. É só fase de adaptação, sabe como é. Mas o olhar delas tinha algo de pena. Como se já soubessem o que eu ainda estava descobrindo. Uma delas, antes de sair, disse baixinho: faz teu trabalho direitinho, uma hora alguém nota. Aquilo ficou ecoando na minha mente. Eu queria ser notada, sim, mas pelo que eu fazia, não por aguentar calada. Numa quinta-feira chuvosa, fui chamada para revisar um relatório financeiro. Era uma tarefa delicada, e meu chefe me entregou com desdém, dizendo: vamos ver se você serve para alguma coisa além de organizar post-it. Passei horas mergulhada nos números, comparando dados, conferindo detalhes. No fim da tarde, percebi uma inconsistência grave em uma das projeções. Levei até ele, mostrando com calma o que havia encontrado. Ele olhou, franziu a testa, pegou o relatório de volta e, sem me agradecer, disse: provavelmente é erro do sistema. Nenhuma menção ao meu esforço. Nenhum reconhecimento. Apesar de tudo, continuei firme. Comecei a guardar as pequenas vitórias só para mim. Um gráfico corrigido, uma fórmula que ninguém viu errada, um relatório entregue com precisão. Não falava mais tanto, não tentava agradar. Apenas fazia, em silêncio. E foi nesse silêncio que alguns começaram a notar. Um dos analistas mais antigos me chamou num fim de tarde e disse: você tem olho bom. Continua assim. Foi só uma frase, mas foi o suficiente para me manter de pé mais um dia. Porque ali dentro, cada palavra de incentivo era como um gole de água no meio do deserto. Era uma segunda-feira cinzenta quando tudo começou. O chefe entrou na sala bufando, jogou uma pasta sobre a mesa central e disse em voz alta: isso aqui é uma bomba, e alguém vai ter que desarmar. Todos se entreolharam em silêncio, como se já soubessem do que se tratava. Aparentemente, um cliente importante tinha questionado uma análise estratégica enviada pelo nosso setor, e agora era preciso revisar tudo em tempo recorde. O problema era um trabalho técnico, minucioso e com prazo quase impraticável. Vi os olhos dos analistas se desviando, cada um encontrando uma desculpa diferente para não pegar aquilo. Fiquei quieta, observando de longe, até que meu nome foi mencionado. Passa para estagiária, vai. Serve de aprendizado. A frase veio com uma risada debochada, e o chefe completou: se errar, a culpa é dela mesmo. Os demais riram discretamente, enquanto ele jogava a pasta em minha direção. Peguei o material com as mãos trêmulas, sentindo o peso literal e simbólico da tarefa. Era complexo, extenso e cheio de termos técnicos que eu ainda não dominava completamente. Mas, por alguma razão que eu mesma não soube explicar na hora, eu disse apenas: pode deixar, eu dou conta. Saí do escritório com a pasta debaixo do braço, como quem carrega um segredo perigoso. Chegando em casa, espalhei os papéis pela mesa da cozinha e comecei a estudar linha por linha. Eram projeções de crescimento, análises de mercado, estimativas de desempenho,
tudo envolto em uma linguagem rebuscada e fórmulas complicadas. Peguei meu notebook, abri planilhas, conferi gráficos, pesquisei termos. As horas passaram voando, e quando percebi, já era madrugada. Meus olhos ardiam, minha cabeça latejava, mas algo em mim dizia que eu não podia parar. Eu tinha sido subestimada, e isso era minha chance. Na sexta-feira, o clima no setor estava tenso. O prazo se encerrava no fim do dia e o diretor pediria uma nova apresentação da análise. Quando meu chefe veio perguntar se a estagiária ainda estava viva, apenas assenti com um meio sorriso e entreguei um relatório novo, organizado, com todas as inconsistências resolvidas e com uma projeção mais precisa do que a anterior. Ele pegou o material, folheou por cima, e disse apenas: "Vamos ver se serve para alguma coisa." Saiu da sala sem olhar para mim. Fiquei parada por alguns segundos, respirando fundo, tentando conter o nó que se formava na garganta. Na reunião com a diretoria, não fui chamada. Fiquei no meu canto, observando os executivos entrando na sala com pastas e laptops. O tempo parecia parar. Cada segundo era uma eternidade. Fiquei ali sentada, imaginando o que estariam dizendo, se o relatório havia mesmo ajudado, se alguém teria coragem de mencionar meu nome. De vez em quando, alguém da equipe passava e me lançava um olhar curioso, mas ninguém falava nada. O silêncio era ensurdecedor. Eu não esperava aplausos, mas ansiava por reconhecimento. Pelo menos uma palavra. Um obrigado. Você fez bem. Quando a porta da sala se abriu, meu chefe saiu com uma expressão indecifrável. Passou direto por mim, sem dizer nada. Mas, instantes depois, o diretor apareceu. Parou na entrada do setor, olhou em volta e perguntou em voz alta: "Quem foi que fez essa análise nova?" O silêncio se instalou. Vi meu chefe hesitar, até que ele respondeu, num tom forçado: Foi a estagiária." O diretor então me olhou nos olhos, sorriu levemente e disse: "Parabéns. Salvou nossa reputação." Foi como se o tempo parasse por alguns segundos. Meu coração disparou. Pela primeira vez, fui vista. Após o reconhecimento do diretor, a dinâmica ao meu redor começou a mudar. Mas não da forma como eu esperava. Meu chefe, visivelmente desconfortável, passou a me ignorar por completo. Já não fazia piadinhas, mas também não me envolvia em nada. Os colegas, antes debochados, agora me olhavam com uma cautela silenciosa. Era como se estivessem tentando entender se aquela vitória tinha sido um golpe de sorte ou um sinal de que eu era uma ameaça. Ninguém dizia nada, mas o clima se tornava cada vez mais pesado. Eu começava a entender que ser boa não era o suficiente, era preciso resistir. Um dos momentos mais difíceis foi quando errei. Entreguei uma análise com um cálculo desatualizado, e meu chefe aproveitou para me expor. Disse em voz alta, na frente da equipe: "É isso que dá confiar demais em quem ainda está aprendendo." Aquilo me cortou como uma faca. Eu pedi desculpas e corrigi o erro no mesmo dia, mas a humilhação ficou marcada. Voltei para casa arrasada, com vontade de largar tudo. Questionei se valia a pena continuar insistindo, se aquele ambiente frio e hostil era mesmo o lugar certo para mim. Pela primeira vez, pensei seriamente em desistir. Comecei a cuidar mais de mim. Dormir quando dava, comer melhor, sair para caminhar aos fins de semana. Percebi que, para continuar firme, eu precisava estar bem por dentro. Ao mesmo tempo, continuei estudando, buscando mentores fora da empresa, participando de fóruns online e grupos de mulheres profissionais. A cada nova habilidade que eu desenvolvia, sentia uma força diferente crescendo dentro de mim. Já não era apenas a estagiária esforçada. Eu começava a me ver como alguém com potencial real. E essa mudança interna foi o que me deu forças para continuar, mesmo quando o ambiente ainda era hostil. Uma semana depois do erro, fui chamada pelo diretor para ajudá-lo em uma revisão urgente de um projeto confidencial. Fiquei surpresa, mas aceitei na hora. Trabalhamos juntos por 3 dias seguidos, inclusive até tarde em uma sexta-feira. Ele era exigente, mas justo. E, pela primeira vez, alguém dentro da empresa me tratava como profissional de verdade. Ao final do projeto, ele disse: "Você tem futuro. Não deixe que o ruído em volta te distraia." Aquilo foi um marco para mim. Voltei para minha mesa com a certeza de que, por mais que tentassem me abafar, eu tinha encontrado minha voz. Na semana seguinte, algo inesperado aconteceu.
Uma analista mais experiente veio até mim e pediu ajuda com uma planilha. Disse que ouviu falar que eu tinha boa cabeça para números. Era só uma frase, mas foi a primeira vez que alguém da equipe me tratava com respeito espontâneo. Aos poucos, percebi que alguns estavam começando a me enxergar de verdade. E, embora meu chefe ainda evitasse qualquer elogio, eu já não precisava mais da validação dele. Porque, lá no fundo, eu sabia, o que eu estava construindo ali ninguém mais podia tirar de mim. A preparação para aquela apresentação começou com um e-mail seco: revisar projeto X, levar para a diretoria na sexta-feira. Meu chefe havia me copiado junto com outros 2 analistas, mas, no dia seguinte, deixou claro que a responsabilidade maior seria minha. Você que andou ajudando o diretor, então vamos ver se aprendeu alguma coisa. Havia ironia na voz dele, como sempre. Peguei os documentos, revisei a planilha, verifiquei os dados. Mas havia algo estranho. A estrutura do projeto estava incompleta, com informações desencontradas e dados não atualizados. Ninguém parecia preocupado com isso, o que só aumentava minha tensão. Pedi reunião com os 2 analistas envolvidos para alinhar os detalhes. Eles vieram a contragosto, fizeram comentários passivos-agressivos e um deles até perguntou: você vai apresentar mesmo ou é só para enfeitar a sala? Ignorei. Durante os dias seguintes, reestruturei o material quase inteiro. Redesenhei os gráficos, revisei as metas, incluí análises de risco mais completas. Passei 3 noites dormindo mal, acordando com ideias e dúvidas que anotava no celular às 3 da manhã. No fundo, eu sabia que se algo desse errado, não haveria ninguém para dividir a culpa. E ainda assim, eu continuava. Na véspera da apresentação, revisei os slides uma última vez. Estava tudo lá, números consistentes, dados verificados, argumentos claros. Mesmo assim, meu estômago parecia um nó apertado. Imaginava as expressões da diretoria, os olhares do meu chefe, a sala cheia e silenciosa. Passei horas ensaiando em frente ao espelho, ajustando o tom da minha voz, testando pausas e transições. Cada palavra era medida com cuidado. Mais do que técnica, eu queria transmitir confiança. Mostrar que não era apenas uma garota esforçada, mas uma profissional preparada. Aquela era a minha chance de mostrar quem eu me tornará. Na manhã da sexta-feira, vesti minha melhor camisa, prendi o cabelo com capricho e respirei fundo antes de sair de casa. Cheguei cedo, repassei os slides pela última vez e tentei manter o foco. Quando chamaram meu nome, senti as pernas pesarem. Entrei na sala devagar, o coração batendo no peito como se quisesse fugir. Todos já estavam sentados: diretor, gerentes, coordenadores. Meu chefe no canto, braços cruzados. Cumprimentei todos com um leve sorriso e comecei. A primeira frase saiu trêmula, mas à medida que os minutos passavam, fui encontrando meu ritmo. O silêncio da sala não me intimidava, me fortalecia. Apresentei cada gráfico com clareza, cada projeção com segurança. Respondi perguntas, expliquei raciocínios, justifiquei escolhas. Em um momento, o diretor interrompeu e pediu para eu explicar novamente uma comparação de custos. Fiz isso com calma, e ele assentiu com um gesto breve, como quem reconhece um bom trabalho. Quando terminei, a sala ficou em silêncio por alguns segundos. Até que o diretor disse: muito bem estruturado. Obrigado. Foi tudo. Nenhum aplauso, nenhuma celebração. Mas aquele muito bem bastava. Bastava porque eu sabia o quanto custou chegar ali, naquele nível de preparo e entrega. Ao sair da sala, respirei fundo no corredor. Minhas mãos tremiam, mas o peso nas costas parecia mais leve. Meu chefe passou por mim sem dizer uma palavra. Alguns colegas lançaram olhares curiosos. Na copa, tomei um café sozinha, revivendo cada detalhe da apresentação. Sabia que tinha feito tudo o que estava ao meu alcance. Se algo desse errado depois, ao menos eu teria minha consciência tranquila. Mas no fundo, algo me dizia que aquele dia marcava uma virada. Uma pequena vitória que, aos poucos, estava mudando o modo como me viam. E, mais importante, como eu mesma me via. Na semana seguinte à apresentação, o clima no escritório estava mais silencioso do que o habitual. O relatório que eu havia apresentado tinha sido bem recebido, e rumores começaram a circular de que o diretor tinha elogiado o material em outra reunião. Apesar disso, meu chefe não fez nenhum comentário. Continuava agindo como se eu não estivesse ali.
Até que, numa manhã qualquer, fomos todos convocados para uma reunião extraordinária com a alta direção. Seria sobre uma reestruturação no setor. O ambiente estava tenso, e ninguém sabia exatamente o que esperar. A sala estava cheia. Meu chefe, os analistas, coordenadores, eu, todos sentados, aguardando o início. O diretor entrou com sua habitual postura firme, acompanhado de outros 2 executivos. Disse que a reunião era importante e que mudanças estratégicas seriam anunciadas. Começou a falar sobre resultados, desempenho, postura profissional. E então, citou diretamente o projeto que eu havia apresentado. A análise mais bem construída que recebemos nos últimos 30 dias foi elaborada por um membro desta sala. Todos se entreolharam. Meu coração disparou. O silêncio era absoluto. Foi nesse momento que meu chefe riu. Uma risada curta, debochada, que quebrou o clima tenso da sala. Ele olhou para os colegas e disse, num tom jocoso: "Foi ela? A estagiária?" A forma como disse aquilo me fez encolher por dentro, mas mantive o rosto firme. O diretor o encarou, sem sorrir. Sim. Foi ela. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. O chefe desfez o sorriso e pigarreou. Eu senti todos os olhares se voltarem para mim, mas dessa vez, havia algo diferente neles. Curiosidade. Surpresa. E talvez um pouco de respeito. O diretor então completou. E é justamente por isso que, a partir da próxima semana, ela passará a integrar oficialmente o time de planejamento estratégico, mesmo ainda como estagiária. Porque talento não espera cargo. Meu peito se encheu de um orgulho contido, e mesmo tentando disfarçar, senti meus olhos marejarem. Aquela era a validação que eu jamais esperava receber tão cedo. Enquanto todos permaneciam calados, vi alguns colegas assentirem levemente com a cabeça. O silêncio da sala era, enfim, um reconhecimento, ainda que mudo, de tudo o que eu vinha construindo. Após a reunião, o chefe não disse nada. Passou direto por mim no corredor, como se eu não existisse. Já os outros começaram a me tratar de forma diferente. Comentários respeitosos, perguntas técnicas, convites para participar de discussões que antes me ignoravam. Não era súbito, nem generalizado, mas era visível. A mudança estava ali. E ela começou exatamente naquele momento em que ele riu, e a sala calou. Porque naquele riso havia desprezo, mas no silêncio dos outros havia surpresa e talvez, admiração. Fui chamada para uma conversa particular com o diretor no fim do dia. Ele me parabenizou, perguntou sobre meus planos, e disse algo que guardo até hoje: nunca subestime o poder do seu silêncio. Mas também, nunca hesite em falar quando for necessário. Aquelas palavras se gravaram em mim. Saí da sala com a cabeça erguida. Sabia que ainda enfrentaria desafios, olhares enviesados e comentários maldosos. Mas agora, havia uma diferença. Eu já não caminhava mais invisível. Eu era vista. Reconhecida. E ninguém podia mais fingir o contrário. Na segunda-feira seguinte, quando cheguei ao escritório, percebi que algo tinha mudado de forma definitiva. As pessoas que antes mal me cumprimentavam agora me olhavam com outra postura, não exatamente afetuosa, mas curiosa, como se quisessem descobrir quem era aquela estagiária que subiu 2 degraus de uma vez. Recebi mensagens de outras áreas pedindo ajuda em planilhas, convites para participar de pequenas reuniões e, pela primeira vez, elogios diretos sobre meu trabalho. Era estranho, confesso. Parte de mim ainda esperava que fosse alguma brincadeira cruel. Mas aos poucos, fui entendendo, eu havia virado uma peça no jogo. O próprio chefe, embora visivelmente desconfortável, não teve outra escolha a não ser me incluir nas decisões mais importantes. Sempre que podia, evitava falar comigo diretamente. Dava instruções vagas, repassava recados por terceiros, mas a cada novo projeto meu nome surgia entre os colaboradores. E como não podia mais negar minha presença, passou a tentar minimizar minhas contribuições. Ela teve ajuda, dizia. Só fez a parte fácil. No entanto, os dados falavam por mim. Meus relatórios eram usados em apresentações, minhas análises influenciavam decisões reais. E aquilo, por si só, já era resposta suficiente. A maior virada aconteceu num projeto que envolvia todas as áreas. Era um planejamento semestral e exigia a integração entre setores. O diretor me indicou para representar nosso grupo em uma das reuniões centrais.
Meu chefe não gostou nada, mas não teve coragem de contestar. Na sala, junto a profissionais experientes, eu me mantive firme. Contribuí com segurança, apresentei propostas, defendi pontos de vista. Saí daquela reunião com elogios da coordenadora de marketing e de um gerente de produto. O diretor, mais uma vez, me chamou de lado e disse: continue nesse ritmo. Gente como você vai longe. Meu chefe, sentindo-se cada vez mais ameaçado, tentou dificultar meu acesso a informações. Escondia relatórios, atrasava respostas, me deixava fora de reuniões importantes. Mas tudo isso só fazia aumentar minha visibilidade. Porque os outros notavam. Começaram a me copiar diretamente nos e-mails, a me convidar por fora, a garantir que eu estivesse presente onde era necessário. Sem perceber, ele havia criado as condições perfeitas para minha ascensão. A hostilidade dele já não me afetava. Agora era ele quem parecia deslocado. E no fundo, eu sabia que essa era a maior vitória. Ao final daquele semestre, o diretor anunciou que meu contrato seria renovado e ampliado, com recomendação expressa de futura efetivação. A sala aplaudiu, e pela primeira vez, eu vi meu chefe abaixar os olhos. Não havia mais nada que ele pudesse fazer. Eu tinha resistido. Crescido. Provado meu valor em cada planilha, cada reunião, cada madrugada solitária de estudo. A reviravolta havia acontecido, e não foi mágica, foi esforço, consistência e fé em mim mesma. E a melhor parte? Eu ainda estava só começando. Com o tempo, meu nome deixou de ser sussurrado em tom de piada e passou a ser citado em reuniões com naturalidade. Colegas passaram a confiar no meu julgamento, a pedir minha opinião, a me ouvir com atenção. E, mais importante, comecei a inspirar outras mulheres dentro da empresa. Estagiárias que chegavam com o mesmo brilho nos olhos e a mesma insegurança nas mãos. Sempre que posso, paro para conversar com elas, contar minha história, mostrar que é possível. Que o caminho existe, mesmo quando tentam esconder as placas. Meu chefe, aquele que tanto tentou me desacreditar, foi transferido para outro setor meses depois. A despedida dele foi discreta, quase indiferente. Eu não disse nada, não guardei rancor, guardei aprendizado. Porque, no fundo, ele foi um dos motivos que me fizeram crescer. Sem querer, me ensinou que a adversidade pode ser combustível. Que o desrespeito pode ser enfrentado com excelência. E que, mesmo quando tentam te apagar, sua luz incomoda mais quando você continua brilhando. Em silêncio, firme e presente. Hoje, continuo estagiando, mas com planos sólidos para o futuro. Estou concluindo minha formação, participo de projetos importantes e recebi convite para permanecer após o término do contrato. Ainda tenho muito a aprender, claro. Mas agora, aprendo em um lugar onde sou vista, ouvida e levada a sério. O mais bonito de tudo isso é perceber que não precisei mudar quem sou. Apenas mantive minha essência firme enquanto o mundo tentava me moldar com força bruta. E venci, não sozinha, mas com o apoio de quem enxergou além do título de estagiária. Em casa, minha mãe acompanha cada passo com o mesmo olhar orgulhoso de sempre. Às vezes, ao fim do dia, sentamos juntas e ela me ouve contar histórias do trabalho. Rimos, nos emocionamos, lembramos do início. Ela diz que sabia que tudo isso ia acontecer, mesmo quando eu mesma duvidava. E talvez ela sempre tenha sido meu maior exemplo. Força silenciosa, presença constante, amor incondicional. Aprendi com ela que o respeito verdadeiro não vem de cargos, mas de caráter. E que, quando você sabe quem é, ninguém pode te diminuir de verdade. Se um dia alguém me perguntar o que aprendi em tudo isso, responderei com o coração calmo, que respeito não se exige, se conquista. Com trabalho, com paciência, com dignidade. E que, mesmo quando rirem de você, mesmo quando duvidarem, mesmo quando tentarem te silenciar, continue. Porque é justamente quando você insiste em seguir que eles são obrigados a parar. E olhar. E ouvir. E, por fim, reconhecer, foi ela.